Bom dia, pessoal. E então, tudo bem com vocês? Você pode até dizer nesse momento, lá vem o professor com as mesmas conversas de toda manhã. Mas é verdade, toda manhã você não se alimenta, você não acorda todas as manhãs, então todas as manhãs eu falo para você as mesmas coisas ou alguma coisa um pouco diferente. Por exemplo, você levantou, agradeceu a Deus por mais um dia, não é verdade? Depois faz o quê? Vai cuidar do seu asseio corporal, ou seja, vai lavar o rosto, escovar os dentes, depois toma um banho bem gostoso para ativar o corpo, não é verdade? Depois vai tomar aquele café gostoso, quem sabe um cuscuz saboroso, não é verdade? E depois faz o quê? Depois se prepara para a nossa aula, não é verdade? Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, você já teve sua aula de educação física, não é verdade? E então, agora vamos à nossa aula, ok? Então, preparados? Estão dispostos mesmo? Com toda a garra? Então, vamos à nossa aula, ok? Bom dia mais uma vez, pessoal. E então, a nossa aula de hoje é uma interpretação textual ligada ao texto que vamos ler agora, ok? Então, vocês vão ler esse texto. Tá vendo que foto linda, não é verdade? Então, o texto tem por título Crepúsculo Sertanejo. Então, você vai ler. Vou ler para que você veja como devemos ler, ok? Então, veja bem, o título é Crepúsculo Sertanejo, que diz assim: a tarde morria, nas águas barrentas, as sombras das margens deitavam-se longas, na esguia atalaia das árvores secas, ouvia-se um triste chorar de arapongas. A tarde morria dos ramos, das lascas, das pedras, do líquen, das eras, dos cardos. As trevas rasteiras com o ventre por terra saíam quais negros cruéis leopardos. A tarde morria, mais funda nas águas, lavava-se a galha do escuro engazeiro, ao fresco arrepio dos ventos cortantes, em músico estalo rangia o coqueiro. Sussurro profundo, marulho gigante, talvez um silêncio, talvez uma orquestra, da folha do cálice, das asas do inseto, do átomo a estrela, do verme a floresta. As garças metiam o bico vermelho por baixo das asas da brisa ao açoite, e a terra na vaga de azul do infinito cobria a cabeça com as pernas da noite. Somente por vezes dos jungles, das bordas, dos golfos enormes daquela paragem, erguia a cabeça surpreso, inquieto, coberto de limos, um touro selvagem. Então as marrecas em torno boiando, o voo encurvaram medrosas à toa, e o tímido bando, pedindo outras praias, passava gritando por sobre a canoa. Este é um poema de Castro Alves, ok? Continuando nossa aula, depois que li o poema, que você também deve ler algumas vezes, vamos à parte discutindo ideias. Então vamos discutir as ideias. O que foi que lemos? Acabamos de ler um poema do escritor brasileiro Castro Alves, publicado pela primeira vez em 1876, no livro A Cachoeira, de Paulo Afonso. Então você deve ler isso aqui algumas vezes para que fique inteirado do autor do poema e em qual livro ele foi lançado, ok? Veja bem,
Nós já trabalhamos com esse gênero textual no primeiro bimestre. Agora, vamos relembrar algumas de suas características. Então, vejamos as características desse poema. Então, esse poema é composto por verso. E o que é verso? Diz aqui, verso é cada linha do poema. Ok? Cada linha do poema é um verso. E o que você vai responder? Você vai responder exatamente quantos versos o poema Crepúsculo Sertanejo possui. Você vai contar os versos e vai colocar na tarefa que você pegou impressa na escola, ou mesmo no seu livro, você pode escrever no livro quantos versos o poema Crepúsculo Sertanejo possui, e você coloca aqui, ok? Depois, uma outra característica também é que o poema possui estrofe. Estrofe é o quê? Diz aqui que estrofe é um conjunto de versos separado por uma linha em branco antes e depois. Então, cada verso é separado por uma linha em branco que vem antes e depois, ok? E a pergunta que você vai responder é: quantas estrofes o poema Crepúsculo Sertanejo possui? Quem pegou a tarefa impressa na escola, coloca a resposta na tarefa. Quem não pegou, pega o livro, abre na página 151 e coloca a resposta, ok? No próprio livro. Uma outra característica do poema é que possui também rima. E o que é rima? Diz aqui, rima é uma semelhança sonora entre palavras, geralmente aquelas que são colocadas no final dos versos. E o que você vai responder? Vamos à dica? Você vai responder: que palavras rimam no poema Crepúsculo Sertanejo? Então você vai colocar algumas palavras aqui nessa parte de baixo. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui nessa parte de baixo você vai colocar algumas palavras que rimam, que existem no Crepúsculo Sertanejo, ok? Então veja que só, rima é uma semelhança sonora entre palavras, geralmente aquelas que são colocadas no final dos versos. Então você lê novamente algumas vezes e vai perceber quais são as palavras que rimam e coloca algumas aqui, ok? Então, termina dizendo o seguinte: já conversamos que uma das funções da rima é trazer para o texto poético uma sonoridade mais intensa, aproximando o poema da música. Então, para que serve a rima? Qual uma das funções dela? Trazer para o texto poético uma sonoridade mais intensa, aproximando o poema da música. Então, vamos às tarefas. Vamos àqueles que pegaram a tarefa impressa, como já falei, colocam as respostas na tarefa. E quem não pegou, mas possui o livro em casa, pode escrever no próprio livro, ok? Então, acabamos de ler o quê? Um poema do escritor brasileiro, qual o nome dele mesmo? Castro Alves, publicado pela primeira vez em que ano? 1876. E qual o nome do livro, o qual foi publicado? A Cachoeira, de Paulo Afonso. Então, um bom exercício para vocês, uma boa sexta-feira, um feliz final de semana. E qualquer coisa, estamos aqui, ok? Então, tchau e até a próxima aula, se Deus quiser.